Boa noite. Nós vamos falar sobre linguística aplicada e o ensino-aprendizagem e produção de texto. Eu me chamo Fabiola Apoliani Web. Nós estamos trabalhando em cima do texto de Magda Soares, Aprender a Escrever, Ensinar a Escrever. Dentro do artigo dela, destacamos 4 pontos muito importantes, que é: desenvolve a escrita, explora o som da fala, conduz a regulamentação da ortografia e o desejo humano de se comunicar vem desde os primórdios. O que isso significa? Que todo texto oral ou escrito, ele é visto como uma prática a produção de texto. Que as produções de texto elas devem ser espontâneas, permitindo que os alunos escolham temas e escrevam sobre o que é de seu interesse. Na prática tradicional da produção de texto, as redações escolares é simplesmente assim: o aluno faz e o professor corrige ela gramaticalmente, mostrando a ele onde está o seu erro, o porquê dele errou, mas não o incentiva da maneira que deveria ser. A aquisição do sistema da escrita. No que se refere, no processo da alfabetização, é a concepção psicogenética da aquisição do sistema da escrita e as contribuições da ciência linguística, particularmente da psicolinguística. Elas transformaram o conceito de sujeito-aprendiz da escrita não em um sujeito que aprende a escrever por imitação, com repetição ou por associação, copiando, reproduzindo letras, sílabas, palavras e frases, mas um sujeito que aprende atuando com e sobre a língua escrita. A criança, ela aprende agindo e interagindo com a língua escrita, experimentalmente ou usando escrever, essa correspondência do oral com o escrito. Dificuldades enfrentadas pelas crianças eram consideradas erros, que eram precisos ser corrigidos através de treinos, de cópias, de repetições, Hoje, esses erros são considerados construtivos, Eles são indicadores do processo da construção da escrita. Aí, nesse primeiro texto aqui, a gente pode observar, foi um texto que a gente vê a expressão escrita. A criança, ela escreve palavras simples, do cotidiano dela, palavras que são por imitação, palavras que são escritas várias vezes e com isso ela grava essas palavras. Aqui tem a palavra gato, a palavra menina, palavra fofa, Mia, são palavras simples. E são palavras que de tanto ela escrever, ela gravou. Só que o texto ele fica sem sentido, Já nesse outro texto, a Lulu é uma produção espontânea, A criança ela narrou o texto e mesmo com os erros, ele permitiu conhecer o processo da apropriação da escrita. A criança ela está no processo de construção da escrita, Com o tempo ela vai aprender as regras. Por que ela escreveu o cachorro, cachorro, sem os 2 R's? Vai aprender por quê, aonde que entra o dígrafo aí. Então é com o processo da aquisição da escrita que ela aprende. Falar um pouco do desenvolvimento das habilidades textuais. O sistema da escrita é uma das faces do aprender a aprender e a escrever. O outro é o desenvolvimento das habilidades da produção do texto escrito. Como observamos nessa atividade proposta, a professora induz o aluno a criar uma imaginação e dessa imaginação a produzir o seu texto, Ela fala assim, vamos imaginar
Imagine uma criança muito feliz ou, se preferir, uma criança infeliz. Com seu jeito de ser, como ela fisicamente, como é seu jeito de ser, ou seja, como ela se comporta. Por que ela age assim? Como essa criança trata as outras pessoas? Como ela gostaria de ser tratada? O que vai ser essa criança quando crescer? Observamos que a imaginação da criança é cuidadosamente controlada pelas perguntas que a dirigem. E a atividade, ela pede que o aluno desenhe, aqui nesse quadrinho, o personagem, né, que ela criou, que ela imaginou, e complete a história com as ideias que ela foi imaginando com as perguntas da professora. Aí pede assim: a criança da minha história chama-se, fisicamente essa criança é muito, porque quando conversa com as pessoas é muito, porque a criança da minha história gostaria que as pessoas a tratassem, porque, e quando crescer vai ser, porque, e nisso, na cabecinha dela, ela já foi criando as respostas para completando a atividade proposta. E a ação pedagógica na aquisição do sistema de escrita. Na verdade, não existe paradoxo entre a atividade de escrita espontânea e a aprendizagem do sistema ortográfico. São atividades de escrita espontânea que permitirão à professora levar ela a identificar se a criança analisa os textos espontâneos e produzidos pela criança, que a professora identifica o estágio de processo de apropriação do sistema que ela se encontra. Voltando no texto que a colega apresentou da cachorrinha Lulu, observamos que a escrita da aluna apresenta aspectos discordantes entre a escrita e as normas ortográficas, e revela que ela não tem dificuldade em relação a som e letra, é só a questão ortográfica mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação pedagógica no desenvolvimento das habilidades textuais. É importante a gente lembrar que a criança ela não chega na escola, né, no mundo da escrita, sem nenhuma bagagem. Então ela já vem de casa dominando as habilidades textuais da produção textual oral, né? Ela fala, ela pergunta, responde, então ela já narra pequenos textos, né? Não podemos dizer que ela chega para inaugurar algo, porque mesmo a criança sendo, vamos dizer, analfabeta, ela já tem as representações sobre o que é ler e escrever. Porque a partir do momento que a criança em casa conversa com seus pais, com os coleguinhas na escola, com quem que seja, ela já está no mundo letrado. Então, ela lida com pessoas que lêem e escrevem, daí ela aprende a usar a língua escrita e também cada gênero textual. A função da escola, particularmente no caso da língua materna, é aperfeiçoar as habilidades já adquiridas, né, em diferentes contextos, de diferentes gêneros textuais, orais, e levar até a aquisição do texto escrito. Completando tudo que as meninas falaram, isso se dá pela importância dos professores. Então, para ter uma boa formação dos professores, eles precisam ter conhecimentos e habilidades específicas, saber a relação entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico. E ele também precisa dominar as características e as peculiaridades dos diferentes textos escritos, ou seja, o governo, parte do governo, da escola, tem que investir na formação do professor. Porque mesmo a criança trazendo aquela bagagem da escola,
de casa, já da convivência com outras crianças, adultos, livros de história, o professor está ali para poder aprimorar esse conhecimento. Nossas considerações finais. O professor ele deve fornecer ferramenta para o aluno construir o seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Na etapa inicial, isto é, a criança vem desde a educação infantil, onde a escola tem por obrigação ajudar o aluno a se aprimorar na escrita alfabética e informatizar o seu uso. Com base nos estudos, alfabetizar letrando requer democratizar a vivência de prática de uso da leitura e da escrita e ajudar o aluno ativamente a reconstruir essa intervenção social que é a escrita alfabética.